12 de julho de 1934. Meio-dia. O coração do sertão de Alagoas pulsa em um calor que parece derreter o horizonte. No meio da caatinga cinzenta, 40 homens caminham em silêncio, mas o barulho dentro da cabeça de cada um deles é ensurdecedor. O tenente Bezerra, montado em sua arrogância e no couro suado de seu cavalo, olha para o chão com uma fixação quase religiosa. Cego. Essa é a única palavra que define o que estava acontecendo ali. O tenente não estava cego pela falta de luz, mas pelo excesso de confiança. Ele acreditava que, após meses de caçada, finalmente tinha o rei do cangaço pela garganta. No chão de barro seco e poeira fina, as marcas de alpercatas eram tão nítidas que pareciam um convite. Eram rastros frescos, recentes, que apontavam diretamente para o interior do raso da Catarina, um labirinto de espinhos de onde poucos homens da lei saíam para contar a história. A tropa estava exausta. A garganta de cada soldado ardia, como se tivessem engolido brasas. O sol de Alagoas não perdoa erros, e o couro das fardas, pesado e rígido, cortava a carne nos pontos de articulação. Mas ninguém ousava reclamar. O rastro estava ali. A glória estava a poucos quilômetros. O que eles não sabiam é que aquele rastro não estava levando a tropa até Lampião. Aquele rastro estava trazendo Lampião até eles. Essa é a história do dia em que Virgulino Ferreira da Silva, o homem que transformou o medo em autoridade, decidiu dar uma lição de ótica e de sobrevivência ao Estado. Uma lição que custaria caro e que mudaria para sempre a forma como as volantes caçavam no Nordeste. Para entender o que aconteceu naquele desfiladeiro, você precisa entender que no sertão o chão é um livro aberto. Mas, se você não souber ler a gramática do mato, cada frase é uma sentença de morte. Para entender isso, você precisa entender quem era o tenente Bezerra e o que estava em jogo naquele tabuleiro de poeira. Naquela época, a tropa volante não era apenas um grupo de policiais comuns. Era uma máquina financiada pelos grandes coronéis e pelo governo federal, equipada com o que havia de melhor em termos de armamento militar da época. Eles tinham fuzis modernos, munição de sobra e uma missão clara: apagar a chama do cangaço que humilhava a autoridade pública. O capitão Virgulino, por outro lado, vivia de algo que o dinheiro não compra: a leitura absoluta do território. Enquanto os soldados pensavam em estratégia militar de manuais europeus, Lampião pensava em termodinâmica, em botânica e, principalmente, em psicologia humana. Ele sabia que o maior ponto fraco de um caçador é a sua própria ganância. Se você der a um homem faminto o cheiro da carne, ele correrá direto para o abatedouro sem olhar para os lados. O prestígio de capturar Lampião valia mais do que o soldo de 10 anos de um soldado. Para o tenente Bezerra, aquela não era apenas uma missão de rotina. Era o bilhete de entrada para as altas esferas do comando e para as páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Essa ambição criou uma névoa diante de seus olhos. Ele ignorava o fato de que a Caatinga tem leis próprias que não aceitam fardas ou patentes. No sertão profundo, a sobrevivência não depende da força bruta, mas da capacidade de perceber o que está faltando na paisagem. Lampião, nesta jornada, não agia como um fugitivo desesperado. Ele era o mestre de cerimônias de um desastre anunciado. Ele conhecia cada pedra, cada mandacaru e cada grota do raso da Catarina como a palma de sua mão calejada. Ele sabia que a tropa volante acreditava que a técnica militar da cidade se sobrepunha à sabedoria do mato. E era exatamente nessa brecha de arrogância que ele pretendia atacar. Entre os soldados daquela tropa havia um homem que não compartilhava da euforia do tenente. Seu nome era Zé de Noé. Ele era o rastreador, um homem da terra, contratado para ler os sinais que os olhos treinados na cidade não conseguiam enxergar. Zé de Noé caminhava com o corpo tenso, os olhos miúdos varrendo cada palmo de areia. Ele olhava para as pegadas e sentia um frio na espinha que o calor do sol não conseguia aquecer. Para Zé, o rastro era perfeito demais. No sertão, o bicho que está fugindo de verdade tenta se esconder. Mas aquele rastro parecia querer ser encontrado. Havia uma nitidez nas marcas das alpercatas que desafiava a lógica da sobrevivência. Um homem cansado arrasta o pé.
Um grupo em fuga tenta apagar as marcas com galhos ou caminha por cima de pedras para não deixar rastro. Mas ali, na beira do riacho seco, as pegadas gritavam: "Estamos aqui!" Zé de Noé tentou avisar. Ele se aproximou do tenente Bezerra com o chapéu na mão e disse em voz baixa que o rastro estava limpo demais para ser de quem está fugindo com medo. O tenente, sem desviar os olhos do horizonte e com um sorriso de desdém, apenas respondeu que o medo de Zé era o que estava sujando a coragem da tropa. A arrogância do comando era mais imediata que o perigo da bala. O rastreador se calou. Ele preferia enfrentar o destino no mato do que a fúria de um oficial que via em cada crítica um sinal de covardia. E assim começou a marcha dos 40 quilômetros. Uma distância que, em linha reta, pode não parecer muito, mas sob o sol de 40 graus, subindo e descendo cerros e atravessando matas de espinhos que rasgam o couro das botas, é uma eternidade. O segredo que as crônicas oficiais da época costumam omitir, ou que muitos historiadores militares demoraram a aceitar, é que Lampião estava usando a ciência da observação contra a força das armas. Ele não estava apenas caminhando, ele estava manipulando a percepção visual da tropa, como um ilusionista manipula uma plateia. O erro básico do tenente Bezerra não foi a distância percorrida, mas a incapacidade de notar a profundidade e o ângulo da pisada no barro seco. Lampião era um gênio da distração. Em certos trechos, ele ordenava que seus homens caminhassem de costas, invertendo o sentido natural do movimento para confundir o tempo da perseguição. Mas o verdadeiro truque, aquele que selaria o destino daquela tropa, era algo muito mais sofisticado. Ele começou a alterar o ritmo natural da marcha para seduzir os perseguidores para o cansaço extremo. Ele fez a tropa acreditar que o bando de cangaceiros estava ferido e carregando um fardo pesado. Ele mandava alguns de seus homens pressionarem mais o calcanhar de um lado do que do outro, criando a ilusão perfeita de alguém mancando. Ele deixava pedaços de fumo de corda e restos de fogueira ainda mornos estrategicamente posicionados. Para o tenente, cada sinal era como combustível. "Eles estão perto, eles estão cansados", ele gritava para incentivar os soldados que já começavam a delirar de sede. O cansaço extremo tem um efeito curioso no cérebro humano. Ele estreita o foco e elimina o discernimento. Você para de olhar para os lados, para de olhar para cima e passa a olhar apenas para o próximo passo no chão. A tropa estava sendo conduzida como gado para o matadouro, com o nariz colado na poeira, sem perceber que o silêncio ao redor estava ficando pesado demais. No quilômetro 25, algo aconteceu que fez o coração do tenente disparar. Pendurado em um braço de Mandacaru, bem no meio da trilha, estava um lenço de seda, um objeto de luxo que Lampião exibia com orgulho. Estava ali, balançando levemente na brisa quente, como uma bandeira de rendição ou um troféu esperando para ser colhido. O tenente Bezerra acelerou o passo, ignorando o suor que ardia em seus olhos. Zé de Noé, o rastreador, parou bruscamente. Ele viu algo que o tenente ignorou. A marca de um joelho no chão, a poucos metros do lenço. Não era uma marca de alguém que caiu por fraqueza, mas de alguém que se posicionou com calma para observar quem vinha atrás. Ele começou a rezar em silêncio. Ele sabia que ninguém deixa um objeto tão valioso para trás por descuido no sertão. Aquilo era uma isca. A sede agora era o maior inimigo da tropa. As cabaças de água dos soldados estavam vazias, transformando-se em pesos inúteis. E foi então que eles encontraram o que parecia ser um milagre. Cabaças de água deixadas esquecidas na sombra de uma pedra grande. Alguns soldados avançaram desesperados, mas o instinto de Zé de Noé gritou mais alto para que não tocassem naquilo. O que havia dentro? Água salobra e contaminada, deixada ali não para matar por veneno, mas para causar vômitos e desidratação imediata em quem já não tinha mais forças. Lampião queria que eles estivessem fracos demais para lutar, mas vivos o suficiente para sentir a vergonha. O silêncio começou a tomar conta da caatinga de uma forma antinatural. Quem conhece o sertão sabe que o mato nunca é mudo. Há sempre o som de um pássaro, o ruído de um lagarto. Mas 2 horas antes do embate final,
Os pássaros silenciaram completamente. Era como se a própria natureza tivesse prendido a respiração. O tenente Bezerra não notou o silêncio. Ele só via o rastro. E agora, o rastro os levava para dentro de um grotão profundo. Um desfiladeiro estreito, cercado por paredões de pedra calcária que refletiam o calor como se fossem as paredes de um forno. Um beco sem saída natural. O tenente sorriu, desembainhou sua pistola e ordenou que os homens se preparassem. Eles entraram no grotão achando que haviam encurralado a fera, sem perceber que cada passo para dentro daquela garganta de pedra era um passo para fora da vida que eles conheciam. O sol agora não era apenas uma luz no céu. Era um peso físico, esmagando os ombros de cada soldado daquela volante. À medida que a tropa do tenente Bezerra se aprofundava no desfiladeiro, a temperatura parecia subir 1 grau a cada passo. O ar, parado e seco, entrava nos pulmões como se fosse areia quente. Para você entender a gravidade da situação, imagine 40 homens que não bebem água há quase 10 horas, caminhando sob um calor que ultrapassa os 45 graus, em um terreno onde cada planta tem um espinho pronto para rasgar a carne. O desespero. Essa era a palavra que começava a circular entre as fileiras, embora ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. O silêncio da tropa era interrompido apenas pelo som metálico dos fuzis batendo nos cinturões e pelo arrastar pesado das botas de couro no chão pedregoso. O couro das botas, aliás, já não era mais uma proteção, era uma tortura. Com o suor e o calor, o couro endurece e encolhe, transformando o calçado em uma prensa que esmaga os dedos e cria bolhas que estouram e sangram a cada movimento. O tenente Bezerra, no entanto, parecia imune à dor física. Sua mente estava em outro lugar, um lugar de glória futura. Ele olhava para as paredes de pedra calcária que se erguiam dos 2 lados e via ali o cenário perfeito para a sua promoção. Na cabeça dele, Lampião tinha cometido o erro fatal de se encurralar em um desfiladeiro sem saída. O oficial já conseguia ouvir os aplausos no quartel em Maceió, já conseguia sentir o peso da medalha no peito. O que ele não percebia era que o seu maior inimigo não era o cangaceiro, mas a sua própria incapacidade de admitir que poderia estar sendo enganado. Dentro de cada soldado, porém, o monólogo era outro. Eles olhavam para o rastro no chão e algo não batia. O instinto humano é uma ferramenta poderosa que muitas vezes a disciplina militar tenta calar. Eles sentiam que o rastro estava fácil demais. No cangaço, o normal era o bando desaparecer como fumaça, deixando apenas o vento para trás. Mas ali, as marcas das alpercatas eram tão profundas e claras que pareciam ter sido desenhadas para guiar cegos. O soldado médio daquela tropa não estava ali por patriotismo ou por um senso abstrato de justiça. Ele estava ali pelo soldo, pela promessa de uma vida melhor e muitas vezes porque não tinha outra opção de trabalho no sertão castigado pela seca. Agora, diante da morte iminente por desidratação ou por uma emboscada, a lealdade ao tenente começava a rachar sob a pressão do medo. Eles olhavam para as costas do oficial e viam um homem que os estava levando para o abismo. Mas o código de honra e o medo da corte marcial os mantinham marchando. Zé de Noé, o rastreador, caminhava agora quase de joelhos. Ele não estava mais apenas seguindo o rastro. Ele estava tentando decifrar um enigma que sua mente se recusava a aceitar. Ele parou diante de uma marca de pé que parecia perfeitamente normal para qualquer um, mas para ele era um grito de alerta. No sertão, o rastro de um homem que caminha rápido tem o peso concentrado na ponta do pé. O rastro de um homem cansado tem o peso no calcanhar. Mas aquele rastro que eles seguiam tinha um peso uniforme, como se quem o fez estivesse flutuando, ou pior, como se estivesse encenando um papel. Foi nesse momento, no quilômetro 32, que a primeira grande rachadura psicológica aconteceu. Um dos soldados, um rapaz jovem que mal tinha começado a barbear, caiu de joelhos e começou a rir. Não era um riso de alegria. Era o riso histérico de quem cruzou a fronteira da sanidade. Ele começou a cavar o chão seco com as unhas, gritando que podia ouvir o som da água correndo por baixo das pedras. O delírio da sede é cruel.
Ele faz o deserto parecer um oásis e transforma o inimigo em um fantasma. O tenente Bezerra não parou para socorrer o homem. Ele apenas ordenou que 2 soldados o carregassem ou o deixassem para trás. O capitão está logo ali, ele dizia, com os olhos fixos em uma curva do desfiladeiro. Se pararmos agora, ele escapa. A essa altura, o tenente já não era mais um líder, era um obcecado. Ele estava seguindo não mais um homem, mas uma ideia. E foi então que eles encontraram o token, o objeto que viraria a assinatura daquela humilhação. No meio do caminho, caído como se tivesse sido perdido na pressa, estava um par de alpercatas. Mas não eram alpercatas comuns. Eram as famosas alpercatas de Lampião, trabalhadas em couro fino, com adornos de prata que brilhavam sob o sol implacável. O tenente pegou o calçado com as mãos trêmulas. Era a prova física que ele precisava. "Vejam!" ele gritou para os homens exaustos. "Ele está descalço. Ele não tem mais como fugir. Ele está deixando cair os seus bens mais preciosos." Mas Zé de Noé, ao ver as alpercatas de perto, sentiu o estômago revirar. Ele notou algo que o tenente, em sua euforia cega, não viu. O desgaste na sola das alpercatas era impossível. O salto estava na parte da frente. Para quem olhava o rastro, parecia que Lampião estava indo para o norte, quando na verdade ele estava caminhando para o sul. Mas o truque era ainda mais profundo. Aquelas alpercatas tinham sido feitas para serem deixadas ali. Elas eram o capítulo final de uma peça de teatro escrita com poeira e sangue. O rastro que eles seguiram por 40 quilômetros não era o rastro de uma fuga. Era o rastro de uma construção. Lampião tinha mandado seus homens mais leves usarem aquelas alpercatas invertidas, criando um caminho falso que se cruzava com o verdadeiro em pontos estratégicos, até que a tropa perdesse completamente a noção de direção. Eles achavam que estavam entrando no esconderijo de Lampião, mas, na verdade, estavam dando voltas dentro do raso da Catarina, sendo observados de cima o tempo todo. A virada aconteceu quando o desfiladeiro se estreitou tanto que os soldados tinham que caminhar em fila indiana. Paredões de pedra de 20 metros de altura se erguiam de cada lado, criando um corredor de morte onde não havia para onde correr. O calor ali dentro era sufocante. O ar parecia ter acabado. De repente, o rastro no chão simplesmente parou. No meio do nada, as pegadas que eles seguiram por 40 quilômetros desapareceram diante de um paredão de pedra sólida. Não havia caverna, não havia passagem, não havia saída. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante de todos. O tenente Bezerra ficou parado, olhando para o chão, com a alpercata de prata na mão. O rastreador Zé de Noé olhou para cima e viu algo que fez seu sangue congelar. No topo do desfiladeiro, contra o brilho cegante do sol, uma silhueta começou a aparecer. Depois outra e outra. Eram homens armados com fuzis, chapéus de couro adornados e uma calma que contrastava com o desespero da tropa lá embaixo. Eles não estavam escondidos, eles estavam em exibição. Lampião não queria apenas matar aqueles homens. Se ele quisesse, teria acabado com a tropa nos primeiros 10 quilômetros. Ele queria algo muito mais valioso que a vida deles. Ele queria a alma daquela volante. Lá embaixo, os 40 soldados perceberam que a sua técnica militar e os seus fuzis modernos eram inúteis contra quem conhece a língua das pedras e o segredo do chão. Eles estavam no fundo de um poço, sem água, sem forças e sem saída. O tenente Bezerra deixou a alpercata cair de sua mão. O barulho do couro batendo na pedra ecoou pelo desfiladeiro como um tiro. "Olha para cima, tenente!" Uma voz ecoou do alto, calma e firme, sem nenhum sinal de cansaço. "O caminho que você escolheu não tem volta, mas o rastro que eu deixei para você, esse rastro ainda tem muito o que te ensinar." A arrogância da tropa volante tinha sido sua sentença de morte definitiva, mas a morte que os esperava não era a do chumbo, era a morte da reputação. Lampião sabia que um soldado morto vira mártir, mas um soldado humilhado vira um aviso vivo para todos os outros. O plano estava concluído, o tabuleiro estava montado, e o rei do cangaço estava prestes a dar o seu xeque-mate da forma mais cruel e estratégica possível. O que aconteceria a seguir não estava em nenhum manual de guerra,
mas ficaria gravado na pele e na memória de cada homem que sobreviveu àquela jornada de 40 quilômetros para lugar nenhum. O silêncio que se instalou naquele grotão era mais letal do que o barulho de uma fuzilaria. Lá embaixo, no fundo do desfiladeiro, o tenente Bezerra e seus 40 homens eram estátuas de poeira e suor. Lá em cima, recortado contra o azul impiedoso do céu de Alagoas, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não parecia um bandido fugindo da justiça. Ele parecia um juiz prestes a proferir uma sentença. Para os soldados, a visão era o ápice de um pesadelo que durava 40 quilômetros. Eles esperavam o fogo, o estrondo e a dor do chumbo rasgando a carne. Mas o que receberam foi algo que dói muito mais na alma de um homem de farda, o desprezo absoluto. Renda-se. Essa palavra não foi dita, mas estava escrita em cada rifle apontado das bordas do paredão. O tenente Bezerra sentiu o peso da pistola em seu coldre como se ela pesasse uma tonelada. Ele sabia que se fizesse o menor movimento, 40 cadáveres seriam empilhados naquele beco sem saída antes mesmo que ele pudesse destravar a arma. A arrogância que o guiou por trilhas falsas e rastros forjados tinha evaporado, deixando em seu lugar um homem pequeno, desidratado e completamente dominado pela astúcia de quem ele chamava de macaco do mato. Lampião deu um passo à frente, equilibrando-se com a facilidade de quem nasceu entre as pedras. Ele não gritou. Sua voz aguda e calma desceu pelas paredes de calcário com uma clareza assustadora. Ele disse que tinha observado cada passo daquela marcha. Ele contou aos soldados, como se fosse um professor explicando uma lição a alunos medíocres, como tinha usado o desejo de glória deles para cegá-los. Ele mencionou o lenço de seda, as cabaças de água morna e, por fim, as alpercatas invertidas que o tenente ainda segurava como se fossem um amuleto quebrado. Vocês seguiram o meu rastro, disse Lampião, e o eco fez sua voz parecer vir de todos os lados ao mesmo tempo. Mas quem guiava o caminho de vocês era a minha vontade. Vocês andaram 40 quilômetros para morrer de sede na minha mão. Mas eu não vou gastar meu chumbo com quem já está morto por dentro. O clímax daquela tarde não foi um tiroteio desordenado, mas um tribunal de sombras. Lampião deu uma ordem que nenhum manual militar da época poderia prever. Ele não pediu as armas, embora seus homens as tenham recolhido depois. Ele não pediu o dinheiro da tropa. Ele deu uma ordem que era a assinatura final da sua superioridade sobre o terreno. Tirem as botas. Para você entender o que isso significa, imagine um soldado da tropa volante. A bota de couro cano longo é o símbolo da sua autoridade, da sua proteção e da sua capacidade de marchar em nome da lei. Tirar as botas de um soldado no meio da caatinga é o mesmo que cortar as asas de um pássaro e jogá-lo em um ninho de cobras. Sem as botas, eles não eram mais uma força do Estado. Eram apenas homens vulneráveis, cujos pés nunca tinham sentido a crueldade do chão que eles tentavam dominar. Um a um, sob a mira dos rifles do bando, os 40 homens desamarraram os cadarços. O cheiro de suor e sangue das bolhas estouradas subiu no ar quente. O tenente Bezerra foi o último. Ele entregou seu orgulho junto com o couro gasto. Lampião então fez algo que selou a lenda. Ele jogou para baixo as alpercatas invertidas que o tenente tinha encontrado quilômetros atrás. Usem essas, ele ironizou. Talvez assim vocês aprendam para onde o sertão está andando. O bando de Lampião desapareceu tão silenciosamente quanto surgiu. Em poucos minutos, o topo do desfiladeiro estava vazio novamente, deixando apenas o calor e o silêncio. Mas a verdadeira tortura estava apenas começando. A tropa do tenente Bezerra estava agora a 40 quilômetros de qualquer vilarejo, sem cavalos, com pouquíssima água e, o mais grave, completamente descalços. As 72 horas seguintes foram um efeito dominó de agonia. Se você nunca caminhou sem calçados na Caatinga, é impossível descrever a sensação. Cada pedra é uma brasa. Cada espinho de macambira ou xique-xique entra na sola do pé como uma agulha de fogo. A pele, amolecida pelo suor dentro das botas, rasga-se ao primeiro contato com o chão áspero. Eles começaram a rastejar, literalmente. No segundo dia, muitos soldados já não conseguiam ficar de pé. Suas solas estavam em carne viva,
e o suor que escorria pelo corpo era a única fonte de umidade que eles tinham para molhar os lábios rachados. Zé de Noé, o rastreador, era o único que mantinha uma dignidade silenciosa. Ele conhecia o mato e sabia que o chão não perdoa quem o ignora. Ele caminhava devagar, escolhendo onde pisar, enquanto via o tenente Bezerra, o homem que o humilhou diante da tropa, chorar como uma criança, enquanto deixava pedaços de pele nos espinhos. Quando a tropa dos 40 quilômetros finalmente alcançou a primeira estrada de barro, eles não pareciam mais homens. Eram espectros cobertos de poeira vermelha, com os pés inchados e negros de infecção, carregando nos olhos o trauma de terem sido conduzidos como gado por um mestre que eles subestimaram. As consequências dessa jornada foram profundas. 6 meses depois, o tenente Bezerra entregou sua farda. Ele não foi expulso, mas o silêncio dos seus superiores e o olhar de piedade dos seus subordinados eram insuportáveis. Dizem que pelo resto da vida ele não conseguia olhar para o próprio rastro na areia sem sentir um tremor incontrolável nas mãos. Ele tinha aprendido, da maneira mais dura possível, que a autoridade de um homem termina onde começa a sua ignorância sobre o mundo ao seu redor. A história da tropa dos 40 quilômetros virou um aviso silencioso em todos os quartéis do Nordeste. Tornou-se o exemplo clássico de como a técnica militar, quando desprovida de sabedoria local e humildade, é apenas uma forma lenta de suicídio. Lampião não venceu aquela batalha com armas, ele venceu com a psicologia do terreno e com o conhecimento profundo da alma humana. Ele provou que no sertão, quem olha demais para o chão acaba esquecendo de ver quem está na sua frente. E quem confia demais no que os olhos mostram acaba sendo guiado pela vontade de quem sabe esconder a verdade sob uma camada de poeira. A alpercata invertida tornou-se desde então o símbolo da inversão total da realidade. Ela representa aquele momento em que o caçador percebe que sempre foi a caça. Representa o erro de acreditar que a tecnologia ou a patente substituem a experiência de quem pisa no barro todos os dias. No tabuleiro de espinhos do sertão, a honra é uma moeda cara, e a sobrevivência é um milagre diário que exige mais astúcia do que munição. Hoje, quando você caminha pelas trilhas do raso da Catarina, ainda pode sentir o peso dessa história no ar parado. O sertão continua o mesmo, quente, silencioso e observador. Ele continua guardando os segredos de quem sabe ler o chão e punindo com rigor quem tenta dominá-lo pela força da arrogância. A lição de Lampião ecoa através das décadas. Nunca confie no caminho que parece fácil demais, pois a pegada mais nítida pode ser apenas o desenho de uma armadilha esperando pelo próximo tolo que acredita que o mato não tem olhos. No fim das contas, a maior virtude daquela volante, a persistência em seguir o rastro, foi exatamente o que selou a sua sentença de morte definitiva para a reputação de cada um daqueles homens. Eles voltaram vivos, mas a parte deles que acreditava na própria invencibilidade ficou enterrada em algum lugar entre o quilômetro 25 e o desfiladeiro final. Se você estivesse no lugar do rastreador Zé de Noé e percebesse, logo nos primeiros quilômetros, que aquele rastro era uma armadilha montada pela mente mais brilhante e perigosa do sertão, o que você teria feito? Você teria enfrentado a fúria do tenente e insistido na verdade, correndo o risco de ser punido ali mesmo, ou ficaria calado, como ele ficou, para ver a arrogância ser castigada pelo destino, mesmo sabendo que o preço seria a humilhação e a dor de todos os seus companheiros? O silêncio de Zé de Noé salvou a sua vida, mas o que ele viu naquele desfiladeiro o perseguiu por todas as noites que se seguiram. Às vezes, o peso da verdade é maior do que o peso de uma bota de couro. Se você quer conhecer mais histórias onde a estratégia e a sobrevivência desafiam a lógica oficial, tem outra te esperando aqui no canal. Inscreva-se para não perder o próximo rastro. Até a próxima.